Esse programa é uma parceria com a TVE Bahia. Toda semana, no TVE Entrevista, tratamos de assuntos variados com personalidades de diferentes áreas. Na minha sala tinha uma escuta clandestina. É nessa parede aqui que estava embutido todo equipamento de escuta. Tá vendo? A saga do Bustani começou quando foi escolhido diretor-geral da OPCW, a Organização para a Proibição de Armas Químicas. Quando a minha organização começou a trabalhar, espalhou-se na comunidade internacional desses países que havia uma filosofia diferente por parte da OPAC. Todo mundo era tratado da mesma maneira. Foi nesse momento que minhas relações com os americanos degringolou de vez. Amigas e amigos, TVE Entrevista hoje conversa com José Joffre. Ele é do cinema, diretor, roteirista, produtor e já foi também ator. Joffre exibiu em São Paulo no Festival Internacional É Tudo Verdade, um impactante e importantíssimo documentário, Sinfonia de um Homem Comum. Um filme raro sobre um homem que se torna o centro de uma história do mundo, o embaixador brasileiro José Maurício Bustani, o criador e primeiro diretor da OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas, sediada em Haia, na Holanda, uma instituição da ONU. Por se opor à mentira sobre a existência de armas químicas no Iraque, Bustani, então recém-eleito para o cargo, foi derrubado por pressão dos Estados Unidos e do Reino Unido, da Inglaterra. Bustani, então recém-eleito para a direção da OPAC. Pressões com ameaças diretas do governo dos Estados Unidos aos filhos de Bustani. Mundo afora, Joffre filmou testemunhas que viveram e contam essa história. Inclusive funcionários do governo dos Estados Unidos que agora revelam por que mentiram. Você, amiga, amigo, agora vai ouvir Joffre aqui no TV Entrevista e também ver cenas impressionantes das mentiras que levaram à guerra ao Oriente Médio. José Joffre, prazer em tê-lo aqui para esta conversa no TVE Entrevista. Conversa sobre o seu filme impactante e importante filme chamado Sinfonia de um Homem Comum. Quem é o Homem Comum? Quem é personagem neste filme? Bom, o homem comum somos todos nós. Agora, esse que a gente está cuidando dele no filme é o Bustani, que era diretor-geral da OPCW. O OPCW em português é OPAC, Organização para a Proibição de Armas Químicas. Isso aí. E que onde ele ficou de 97 a 2002, quando ele foi, então, expulso por uma assembleia organizada pelos americanos interessados em substituir o Bustani por outra pessoa mais reverente ou mais cordata com os desígnios que eles estavam querendo para o PCW, para a OPAC. Eu defini o seu filme como impactante. Esse filme foi exibido no festival É Tudo Verdade, em São Paulo. Agora, em maio, no festival em Toronto, um dos mais importantes, o mais importante festival de documentários, em Toronto, no Canadá, não é isso? Isso aí. Por que eu disse ser impactante? Porque seja no cinema, no teatro, em qualquer arte, no jornalismo, a coisa mais rara que existe é você encontrar um personagem que seja uma espécie de síntese da história toda. E o Bustani, nessa história que nós vamos conversar aqui hoje, é uma síntese da história do mundo. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo que a pessoa veja esse filme, saberá do que nós estamos falando. Do que nós estamos falando? Pois é, eu acho até... Você sempre elabora mais ainda do que é o filme que você fez depois de fazer. Mas o Bustani, ele na realidade teve a generosidade de entender que esse filme, mais do que um biofilme, mais do que a biografia dele, o filme ia cuidar do impacto que teve na vida dele esse evento quando ele foi expulso da OPCW pelos americanos. Então ele entendeu desde o início, quando começamos a gravar, pouco tempo depois ele me falou: Zé, estou entendendo, você está me utilizando como pretexto para falar dessa história. Eu acho ótimo. Que é uma história do mundo, que é uma história que, no momento que nós estamos vivendo e acompanhando a guerra Ucrânia-Rússia, é uma história que revela como são, aspas, montadas e por que são montadas guerras.
e como essas organizações multilaterais que representam muitos países, como é que elas são manipuladas pelos países hegemônicos, interessados numa versão dos fatos, que nada mais é do que o que hoje a gente chama de guerra de narrativas. Então, isso é o assunto do filme, é o tema do filme, digamos, é a guerra de narrativas, tendo na memória isso que aconteceu no Iraque, que a rigor aconteceu em 2003, mas a gente procurou atualizar a seguir essa história, porque não é uma história que apenas aconteceu, é uma história que está acontecendo, aconteceu e acontecerá, são as manobras para que essas organizações multilaterais atendam aos desígnios, desejos e projetos dos países hegemônicos. Ainda antes da gente ir diretamente ao filme, né, um cidadão chamado Richard Boucher, que era porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não é pouca coisa. Ele mentiu em nome do governo Bush filho, dizendo existirem armas químicas no Iraque. Como você chegou primeiro a esse material? Aí a pergunta de jornalista e do cidadão comum que está interessadíssimo, né? E quem fez a pesquisa? E como você convenceu o cidadão Boucher, que é assim que se chama, né? A confessar que aquilo das armas químicas era uma mentira que foi contada para o mundo todo? Quem aplanou o terreno para você conversar? A gente ficou muito surpreendido. Ficamos eu e o David Maia, que é roteirista do filme, junto com o Pedro Rossi e a Jordana, nós ficamos, naquele momento, muito surpreendidos com a sinceridade dele. A gente tinha escutado o que ele tinha falado à época. O Boucher, que era o porta-voz do Departamento de Estado. Porta-voz do Departamento de Estado. E quando ele fez aquelas revelações, eu fiquei quieto. Eu não vou falar nada, porque ele falou tudo que a gente queria. I was sorely tested myself in some of the things I said, and I probably said some things I shouldn't have, because I wasn't able to sweat them out and find what was really true. But these people had no regard whatsoever. Falou com muita clareza qual era o serviço dele como porta-voz do governo, o que ele tinha de fazer e a verdade que ele tinha de dizer, né? E essa questão do como convocar o Boucher, como encontrar, por que ser o Boucher, isso tudo a gente veio caminhando, a gente, na verdade, eu sabia o que o filme deveria mostrar, mas ele foi afinando ao longo da realização. E nós éramos 4, 5, como eu te falei, era eu, o Pedro Rossi, o David Maia, a Isabel Joffre e a Jordana, a gente em cima desse material o tempo todo, conduzindo ele para o que a gente pensava que pudesse ser revelador dentro do filme. Quanto tempo? A gente ficou 1 ano e meio montando o filme. E na verdade, poderia até ter ficado 1 ano e meio se fosse presencial, mas essa montagem, essa edição remota, cada um num canto do país, cada um num canto, foi muito, muito, muito trabalhosa. Porque foi durante a pandemia, né? Foi durante a pandemia, e a gente, em lugares diferentes, eram zooms e mais zooms e conversas, e nós éramos 6 pessoas conversando, e ao final eu consolidava aquelas questões todas que tinham surgido para que a Jordana, a montadora, tivesse apenas interlocução com uma pessoa e que pudesse atender aquela consolidação de ideias, de projetos, de intenções que a gente tinha com o material, enfim. A partir dessa execução, dessa edição, o documentário tem essa vantagem, né? Você vai, então, caminhando em busca de outros arquivos, né? A própria Jordana, a gente tinha um pesquisador ótimo também, que era o Venâncio, o Antônio Venâncio, e, enfim. Então, foi também um auxílio espetacular ter o Venâncio com a gente. E a Odisseia veio depois, na negociação dos arquivos, porque, enfim, tinham arquivos indispensáveis que eu tremia só de achar que não poderíamos não licenciar arquivos. Quem era detentor? Quem era detentor dos direitos? Vários. Desde a Associated Press até a BBC, enfim, e dependendo do tamanho a BBC, por exemplo, era caríssimo a gente licenciar. Foi uma negociação longa
porque até o Bustani entrou no meio, porque era, na verdade, uma grande entrevista que tinha com o Bustani, que eu queria recuperar para a gente editar no filme. Foi uma negociação que durou, acho que uns 2 meses, para falar. Até encontrar a pessoa certa, quem me dirigir. Eu estava lá na Serra aqui do Rio de Janeiro, dali eu ficava tentando encontrar quem eram as pessoas, porque tem isso também, né? Digo, o Venâncio tem já essa prática, mas eu me encarreguei de fazer alguns licenciamentos mais cabeludos, assim, como esse da BBC, que era um longo depoimento e que precisava de uma negociação, porque não tinha cacife, não tinha dinheiro para bater. A gente continuou não tendo esse dinheiro para pagar, mesmo que a gente licenciou. Mas, no início, os valores eram inteiramente despropositais. Assim. E como é que você chegou no Baltimore? Não, na pesquisa, na escritura do roteiro, a gente falou, agora a gente precisa de ver quem é que falava pelo Bush. Quem era a palavra autorizada para falar com a imprensa? Vamos buscar quem era a pessoa que fazia isso. Foi ao longo do processo, não teve... E esse contato, quem fazia? Você fazia do Brasil para lá? Pra falar não. A gente tinha uma super pessoa de produção lá em Nova York, que era a Simone. Uhum. E a Simone fazia esse contato. Como fez mais adiante com o Bolton, o Bolton lançou um livro, a gente queria conversar com o Bolton. John Bolton, que foi conselheiro de segurança dos Estados Unidos, do governo. Isso. E que era, à época, o embaixador na ONU dos Estados Unidos e foi o homem que pessoalmente ameaçou o Bustani, inclusive a família dele, né? Exatamente. Foi isso, na verdade, isso foi o gatilho de tudo, na verdade, não? Quando eu escutei esse depoimento do Bustani. Mas, enfim, essas pesquisas, a necessidade de fazer contato com essas pessoas, nasceu a partir da confecção do roteiro, que ele foi caminhando e a gente foi entendendo quais seriam as pessoas que a gente ia fazer a interlocução. Foi longo, mesmo caso do Ritter, que foi muito também... Scott Ritter, que era inspetor da ONU lá no Iraque. E ele também me surpreendeu com as revelações que ele fez, com a sinceridade dele diante do assunto. Ele diz, o Bustani, o que ele errou foi o seguinte, ele achava que era para fazer o trabalho dele. Que era para valer. Então, eu acho... E ele faz dá um depoimento tão... E tem uma coisa que a gente não editou, que também são muito interessantes. Ele faz uma avaliação lá pelas tantas, ele fala uma coisa que a gente não editou, que ele diz, pois é, essa coisa do passaporte americano, hoje em dia, me causa constrangimento. Já me causou prazer viajar com esse passaporte. Hoje me causa constrangimento. Eu acho que meu país, os Estados Unidos, tinha uma oportunidade de ouro, quando caiu o Muro de Berlim, de pacificar, de ser o pacificador, já que essa polaridade tinha se dissolvido, era o momento dessa liderança se implantar por essa pacificação. Mas acho que perdeu a oportunidade e hoje é muito difícil eu ser bem recebido em algum lugar com esse passaporte. Essa cena não está no filme. Não está no filme. Eu até tenho outra coisa que não está no filme, porque a partir desse depoimento dele, eu decidi colocar dentro do filme trechos de filmes americanos que tinham me influenciado muito. Onde sempre a cavalaria americana chegava no último momento, salvava a democracia, ou salvava os índios. Enfim, a gente teve a cabeça feita, a minha geração, sou mais velho que você, mas a minha geração foi de cabeça feita com o cinema americano. Quando o Bustani me contou essa história, dessa prensa, dessa ameaça física que John Bolton fez a ele, caso ele não saísse, não pedisse renúncia, na memória que o Bustani me contou isso, me veio à memória toda essa filmografia americana que apresentava, apesar de eu já era, enfim, foi agora, eu tinha 70 anos de idade, não é um garoto novo. Mas, apesar disso, foi tão essa mensagem e essa assistência a tantos filmes ao longo da minha infância, adolescência e mais tarde, me fez muita cabeça. Era difícil você entender o americano como praticando essa boçalidade. Embora tivessem vários exemplos anteriores. Teve o Vietnã, enfim, minha geração presenciou várias invasões na América Latina. Qual foi o país daqui que escapou dos Estados Unidos? Acho que não teve nenhum país, não sei, não conheço bem essa geopolítica toda, mas eu acho que não teve nenhum país aqui que escapou da área de influência americana, da brutalidade, da intervenção e coisas que muitos de nós acreditávamos que era apenas uma teoria da conspiração, né?
Enfim. A propósito disso, vamos ouvir o ex-porta-voz do Departamento de Estado, Boucher, contando, primeiro ele mentindo e depois ele contando por que mentiu, obedecendo às ordens de Bush, filho, e Tony Blair, para iniciar, como consequência, se ter a guerra do Iraque. Vamos ouvir. There are reports that the United States is trying to ease Mr. Bustani out of his position as head of the OPCW. What's your objection to Mr. Bustani? The management of this organization, I think, is beset by a set of problems that have resulted in a loss of confidence in the current director. So the United States and others, given these serious concerns, don't believe the organization can continue to fulfill its primary mission of eliminating chemical weapons under its current leadership. And we have urged the Director General, we and others have urged the Director General to resign for the good of the organization. E ouçamos também Donald Rumsfeld, que era o secretário de Defesa dos Estados Unidos, mentindo para o mundo sobre armas químicas no Iraque. We do know that the Iraqi regime currently has chemical and biological weapons of mass destruction. E não apenas ele, não é, Joffre? Dick Cheney também, digo, não é que ele não apresentou nada do Dick Cheney, mas o Bob Rigg fala do Dick Cheney e do controle que ele tinha sobre as ações do Bolton, e ele tinha sido o CEO da Halliburton. Foi uma das empresas que, na invasão do Iraque, foi mais contemplada com obras, com exploração do petróleo, enfim. Aquilo virou um território, não mais um país, mas um território a partir dessa ocupação das empresas americanas interessadas na guerra. E quem é o Bob que você citou há pouco? O Bob Rigg ele foi um personagem apaixonante, assim, uma pessoa apaixonante que a gente encontrou na Haia, e ele era funcionário da OPAC. Ele era um ativista quando jovem e continuava mantendo aquela paixão de um ativista aos 78 anos, que foi quando a gente encontrou com ele. Ele morreu ao longo da realização do filme, é por isso que a gente dedica o filme a ele. A gente ficou admirando muito o Bob Rigg, o teu xará Bob Rigg, com aquela veemência que ele cuidava do assunto, enfim, foi um parceiro que dava depoimentos ótimos, porque ele conviveu dentro da OPAC, todo aquele episódio, ele conhecia em detalhes tudo, deu bons depoimentos, nos esclareceu muita coisa, foi um encontro formidável. Outro personagem decisivo que você citou há pouco é o Scott Ritter, né? Que, como o filme apareceu rapidamente, ele aparece no festival rapidamente, eu não guardei qual era a instituição dele, a quem ele servia, né? Ele estava fazendo inspeções pela ONU, no Iraque. Ele era inspetor-chefe no Iraque. Então, ele também sabia, quando ele falava, quando deu aquele depoimento sobre a existência ou não de armas químicas, ele sabia profundamente tudo que tinha ou não tinha no Iraque, a possibilidade do Iraque fabricar armas químicas, a possibilidade daquelas armas químicas já terem seu prazo vencido, e do desejo, que na realidade era apenas trocar o regime, né? Na realidade, o desejo americano, a rigor, em última instância, era tirar o Saddam, o que de fato aconteceu. Essa era a orientação que ele tinha, manter aquela também, para que pudesse ser mantida e justificada aquele bloqueio que eles infringiam no Iraque, justificando, porque ainda faltavam 5%, o Iraque ainda teria 5% das armas químicas possíveis de terem. Então, esse era o que o Ritter fazia. Então, tinha autoridade para falar sobre isso. Então, vamos ouvir também os dois depoimentos do Ritter. Um, que é em 2002, no importantíssimo MIT, que é o Instituto de Tecnologia dos Estados Unidos mais importante, e depois um depoimento a você também, onde ele conta com todas as palavras como mentiu e por que mentiu. E eu te pergunto também, depois que a gente vê a cena, você conta para a gente como você conseguiu chegar ao Hitler, quer dizer, como é que você conseguiu falar com que ele dissesse para o mundo todo, mentimos? You need to understand that. I was never meant to disarm Iraq.
I was meant to sustain a program of economic sanctions until which time Saddam Hussein was removed from power. We have imposed a policy of economic sanctions that we know kill people. So we are accountable under law as well. So I hold my government, I hold you, because remember, we are government of the people, by the people, for the people. We're the government. You're the murderers as well. I'm the murderer. Every one of us who calls ourselves an American citizen is a murderer, and we share the guilt for the death of the Iraqi people. So what do we do to solve this problem? By 1997, 1998, we can account for 95% of Iraq's weapons of mass destruction capability. Now, there's 5% that we couldn't account for. And many people in the Security Council, including the United States, were saying, aha, 5%. We can't lift sanctions until you account for this 5%. That's an absolutist point of view, and it's legally correct. So we as weapons inspectors continue to aggressively inspect for the remaining 5%, even though we knew it probably didn't exist. Now that's an important thing because chemical weapons, especially the ones produced by Iraq, have a limited shelf life. They tend to go bad after a while. So if the last known production of chemical weapons was in 1989, or at the latest early 1990, and they have a shelf life of, say, 5 years, and we were monitoring Iraq's industrial infrastructure since 1991, and we knew they hadn't produced any new chemical weapons, even though we couldn't account for that 5%, we knew that anything Iraq held on to would no longer be good. And we knew they weren't producing any more new weapons, so they were disarmed. Quem fez esse contato para nós foi a mesma Simone que fez o contato lá do Bauscher. Ela mesmo que fez essa aproximação com o Ritter. Da mesma forma que com o Bauscher, nós ficamos, eu, o David e o Pedro Rossi, que estávamos ali, a gente ficou perplexo com a sinceridade e com as revelações. Ele, na realidade, não mente, né? Ele fala a verdade. Ele faz uma radiografia cruel das intenções dos Estados Unidos com o Iraque, e depois, nesse depoimento que ele dá no MIT em 2002, também ele se acusa de ser um assassino e aponta para a plateia e diz: vocês todos aí. Vocês, o governo dos Estados Unidos, somos assassinos, diz ele. Impressionante. Né? Não é que foi tão surpreendente para nós esse depoimento quando a gente escutou ele falar. Eu digo, a nossa intenção, na realidade, era ir lá. A gente estava indo para os Estados Unidos, a gente estava indo encontrar com ele lá, com ele, com o Bauscher, possivelmente também com o John Bolton, enfim, a gente estava nessa armação, passagens compradas e tudo. Não, a passagem estava comprada, não. A gente estava nesse processo, já ia comprar a passagem. Quando aconteceu o episódio de Duma, na Síria, e a gente então mudou o rumo. A gente falou, vamos nos Estados Unidos depois. Vamos primeiro para a Holanda e para a Inglaterra encontrar o John Holmes, aquele major-general, que tinha a maior força de mercenários que ocupava o Iraque. Também personagem no filme, que também entrega a rapadura no filme. Tinha um grande jornalista também, que a gente terminou não editando, que é o Jonathan Steele. Terminou sambando na edição, a gente não editou ele, mas era muito revelador, mas já estava sendo dito por outros personagens, poderia ficar reiterativo, a gente considerou que era melhor. São depoimentos muito importantes, a do Jonathan. Um dia ainda quero, de alguma forma, editar esse material do Jonathan, que é muito interessante. Você tentou falar com o Bolton quando... Você já estava fazendo o filme quando ele veio ao Brasil conversar com o Bolsonaro pouco antes da posse. Eu vi uma imagem de passagem assim, que eu tenho a impressão que era você que estava lá na porta da casa tentando falar. É isso, você com a câmera, não é isso? Quando a gente soube que ele vinha aí, a gente rapidamente se armou, eu e Pedro, e o Heron Alencar, que era o técnico de som. Aí amanhecemos lá na porta do condomínio do presidente eleito. Não sabia que o Bolton ia lá. Mas, na verdade, eu tentei, na verdade, o que eu queria, de fato, naquele momento, era conversar. Ficou meio canhestro, assim, porque eu não sou um bom condutor de
sei lá, não estava inspirado naquele dia. Eu queria me aproximar da imprensa, que estava toda presente, e queria, na verdade, não só documentar esse encontro deles dois, através mesmo do que eu imaginava que as emissoras iam fazer, mas queria conversar principalmente com os repórteres que estavam ali, os jornalistas que estavam ali, porque me assombrava muito o desconhecimento que as pessoas tinham de Sobre o tudo personagem. aquilo. Sobre o personagem. Ninguém sabia que era o John Bolton. Talvez nem tivessem se dado ao trabalho de saber exatamente qual era o perfil daquele camarada, e o que ele vinha fazer aqui, e qual era a missão dele, e o que... Essa história do Bustani, então, eu tenho uma aproximação canhestra minha, de repórteres esperando sentados ali na sarjeta, e quando eu falava no nome do Bustani, no nome do episódio do Iraque, pessoas... Olha, eu na verdade, sou jornalista, eu estou aqui para entrevistar, não para ser entrevistado. Na conversa com o Scott Ritter, né? Não do que está gravado, porque eu vi, né, no festival, em algum momento ele diz por que ele resolveu falar tudo aquilo? Na conversa informal? Olha, os Estados Unidos é um país estranho, né, Bob? É um país estranho. Eu, quando tinha 20 anos, morava fora do Brasil, morava na Europa, e aí fui para os Estados Unidos, Nova York. E enfim, enquanto eu estava na Europa, eu fui a Praga, fui à Suécia, fui à França, passei um ano batendo perna como um vagabundo lá pela Europa. E depois peguei um avião e fui embora para Nova York. Tinha uma oportunidade de passagem barata, eu me mandei para Nova York. Aí desembarquei em Nova York, eu mais 2 amigos, com $70 no bolso, e estavam procurando um lugar para ficar, e fomos para o Times Square, onde ficava a estação que a gente desembarcou. E eu vi uma passeata a favor da guerra do Vietnã. Digo, centenas de pessoas, e eu estava vindo da Europa, onde eu simplesmente eu não acreditava que poderia ter alguém a favor da guerra do Vietnã. E quando me deparei com aquela passeata, eu pensei logo, meu inglês está péssimo, não estou conseguindo entender o que está escrito ali. Estava escrito Keep dropping bombs in Vietnam. Continue jogando bomba no Vietnã. No Vietnã. A gente financia nossos meninos no Vietnã. A gente paga nossos garotos no Vietnã. E aquilo me chocou tanto. E meses depois eu fui morar perto da Washington Square, uma praça que tem em Nova York. Nova York, ali, sim. Perto da universidade. Isso, perto da Universidade da Colômbia e tudo. E também me espantava o discurso que as pessoas faziam nessa praça. Um era um comunista, o outro era um outro defendia o nazismo, outro era um palco. E eu acho que me lembrou muito quando eu vi o Scott Ritter falando aquelas coisas. Eu falei, pô, mas ele deve ter sofrido algumas sanções lá nos Estados Unidos. E a gente, nos bastidores, escutou algumas histórias que desfavoráveis a ele, assim, a história de sedução de menores. Ele sofreu, eu acho. Mas ele tem essa... Estava purgando, então. Estava purgando, Tem uma coragem, essa questão é pessoal, a gente acha que ela não se manifesta e não age como um impulso dentro de nós, mas ela de fato age, né? Aquelas coisas vêm... A gente se surpreendeu muito quando ele falou, tanto quanto o Baucher. O filme avança também sobre outra guerra, a Guerra da Síria, e também com outras informações sobre armas químicas desmentidas. Nos fale um pouco sobre isso. Vocês receberam um personagem da OPAC que foi meio que secretamente ao Rio para conversar, não sei se contigo, com o Bustani. Como é que foi? Não, foi o seguinte, digo, o tempo todo quando a gente entendeu essa manobra que existia com as organizações multilaterais, mas isso não pode ser um evento apenas que aconteceu. Isso é uma coisa que a gente tem de mostrar que aconteceu, sim, mas que acontece e acontecerá. E nisso, a gente, com esse episódio, a gente soube que aquele, em inglês, eles chamam de whistleblower, é o sujeito que denuncia alguma coisa, né? Na verdade, aquele camarada que veio para o Brasil, ele era um inspetor da OPCW, porque a Síria foi bombardeada 4 dias depois dos americanos afirmarem que o Bashar al-Assad teria jogado bombas
nos seus habitantes, nos seus. É uma cena que aparece rapidamente no filme, inclusive, crianças sendo atendidas ali. Isso, eles acusaram, o Bashar al-Assad estava acusado de ter jogado bomba sobre os habitantes lá da Síria. E em reprimenda, 4 dias depois, americanos, ingleses e franceses bombardearam esse local, bombardearam a Síria, 4 dias depois dessa afirmação dos americanos. Nisso, a OPAC, ao PCW, pressionada, mandou os inspetores, depois desse bombardeio, imagina. Um deles era esse camarada que veio ao Brasil. E ele viu que o relatório dele foi um relatório deturpado completamente, porque ele indicava que aquele bombardeio não tinha sido feito, de acordo com os americanos diziam, por via aérea. Não tinha havido um bombardeio de nada. Aquelas bombas, aquelas armas químicas, aqueles petardos tinham sido colocados manualmente naqueles locais. Então, o relatório desses inspetores, o relatório deles revelava que aquele bombardeio não tinha sido efetivado pelo Bashar al-Assad, que aquilo era mais uma farsa. Mais uma farsa. Que aquela questão no hospital ali, que as crianças tinham sido atingidas, que, enfim, que aquilo tudo era uma farsa montada, era um teatrinho montado. Eu estava falando sobre a mudança de rumo da viagem, né? Me confundi um pouco. A gente estava indo para os Estados Unidos quando resolvemos, a partir que a gente soube que havia essa assembleia na OPCW para discutir, entre outras coisas, essa denúncia do inspetor que veio aqui, a gente resolveu mudar o rumo da viagem e ir acompanhar essa assembleia lá na Haia, onde a gente, então, encontrou o Bob Rigg. Essa cena, esse pedaço do filme tem outra cena muito impactante também, que é o embaixador Bustani na casa dele no Rio de Janeiro, já aposentado, e uma assembleia que eu não sei se na OPAC ou na ONU, onde ele convidado a falar sobre o caso das armas químicas na Síria. Tem uma votação que nós vamos ver agora rapidamente, uma cena muito rápida, onde ele é proibido de falar. Those in favor, 3. Those against, 6. Those abstaining, 6. The decision is not adopted. Porque essa questão dessas fake news, nessa guerra de narrativas, ela morreu ali. Mas, de alguma forma, não sei como, saiu daquele território ali da PCW e foi para um local mais relevante ainda, que foi o Conselho de Segurança da ONU, que resolveu, então, depois dessas pressões todas, convocar os inspetores que tinham ido e tinham também convocado o Bustani como ex-presidente da OPCW, da OPAC, para ele falar naquele assunto. E, imediatamente, levantou-se aquele inglês, ele pôs em votação, porque alguém... Aliás, esse mesmo inglês tinha se colocado contrário à participação do Bustani. Ele, então, pôs em votação a participação, a fala do Bustani. E a gente deu uma sorte danada, porque a gente estava naquele dia na casa do Bustani. A gente ia ir lá, na Real, para gravar a fala dele, que ele ia disponibilizar no encontro, né, naquela convocação do Conselho de Segurança da ONU. Mas... ele foi vetado de falar na segurança da ONU. Foi vetado. Vetado sob a alegação que a experiência dele já era uma experiência muito antiga, porque, enfim, não valia mais, ele não tinha mais relevância para falar sobre esse assunto. Foi assim. Foi uma casualidade, essas coisas do cinema direto que acontecem. Segundo uma série de pesquisas, o custo das guerras feitas pelas universidades de Harvard e Brown, a guerra do Afeganistão e Iraque, custaram 2 trilhões de dólares e custarão, com os juros de pagamento até 2050, 6,5 trilhões de dólares, ou seja, 32 trilhões de reais, e um custo em vidas entre 140 mil e 600 mil, não se sabe exatamente. Guerra, quando eu acho que parece um tema que te atiça, é porque você também, com o Pedro Rossi, tem um documentário chamado Soldado Estrangeiro. Você acompanha 3 brasileiros que se engajam em exércitos para lutar fora. É isso? Isso.
É isso mesmo. São 3 brasileiros que estranhamente decidiram servir em exércitos estrangeiros. É um rapaz daqui de Mesquita, o Bruno, que resolve ser legionário na Legião Estrangeira Francesa. Um outro rapaz, o Mário, que se alista no exército israelense e vai servir na Cisjordânia. E o Felipe Almeida, que é um ex-mariner, um veterano mariner que está tentando receber uma indenização que lhe foi negada no exército americano. Então, a gente, na verdade, no início, a gente tinha ideia de fazer aquela história toda com um personagem só. Mas seria impossível, porque a gente ia ter de acompanhar a vida desse personagem ao longo de anos. Então, a gente decidiu fracionar em 3 personagens. Aquele aspirante que quer entrar, o outro que já está e o que saiu. Qual é a moral da história? O que isso nos faz ver, né? O que isso nos demonstra, né? Eu acho que o Felipe, que é o último personagem, que na verdade é filho de uma amiga com a qual eu já tinha trabalhado em Nova York, é uma experiência tão dolorosa quando ele fala da guerra, né? Coisas que não foram editadas também, mas que foram muito reveladoras, que coisa da edição é fogo, você fica com imagem na cabeça que você carrega o resto da vida, mas que você não editou naquele filme, mas que foram importantes. Eu perguntei, mas Felipe, o que a guerra exatamente? O que você está lá na guerra? Você está lá no Afeganistão, você ficou 3 anos no Afeganistão, você era um sniper no Afeganistão. O que você foi fazer no Afeganistão, Felipe? O que você sentia lá? O que era estar na guerra? O que te fazia falta na guerra? E o Felipe falou uma coisa tão banal assim, ele me falou, José, eu vou te falar uma coisa, na guerra a gente poucas vezes morre de tiro, mas a gente morre de tudo. E o objeto do desejo na guerra, quando eu estava no Afeganistão, era paninho úmido para tomar banho. Era aquele paninho úmido de esfregar no corpo e fazer higiene pessoal. Isso era a guerra. A grande disputa era por paninho úmido. Eu achei que a história tão reveladora, não está editada, mas é uma imagem que sempre me volta essa revelação do Felipe sobre o que é a guerra, essa banalidade da guerra. O que lembra muito também a invasão napoleônica, a invasão nazista na Rússia, né, que as pessoas não morriam de tiro, não morriam de nada, morriam de frio, de acidentes, carregando aqueles canhões com Napoleão, enfim. Mas a guerra é tão inútil. Tem esse ditado, a guerra, a primeira coisa que morre na guerra... É verdade. É verdade, né? Que é simples assim, é verdade, porque todo mundo são mentiras atrás de mentiras. Né? Estamos aqui, nós no Brasil, escolhendo heróis entre Putin, Biden, etc., essa bobajada toda. E a gente termina... Parece até que eu sou expert em geopolítica. Eu me constrange um pouco falar sobre esses assuntos, porque eu sou mais do que um homem comum, sou um homem corriqueiro. Você é um contador de histórias. Mas exatamente. Então, tudo que eu sei é contar uma história. Tudo que eu tento fazer é contar uma história. E as histórias que me comovem, são as histórias que me interessam. São elas que me chamam a atenção. E, na realidade, eu quero conhecê-las melhor. Eu quero escutar em detalhes. Eu acho que tem vazios, tem buracos na história que eu gostaria de completar. Eu gostaria de escutar. A história do Bustani, quando ele me contou essa história, eu fiquei, na verdade, te falar a verdade, ele veio aqui em casa, me contou essa história em 2002, quando ele voltou da Haia, da Holanda, e eu fiquei tão perplexo com essa história que ele contou, quase que eu não acreditava naquela história. Eu fiquei meio achando que era uma teoria da conspiração, que era uma mágoa do Bustani por ter sido mandado embora. Achei que tinha o peso dessa mágoa, achei que aquilo era... Mas aí, com os fatos acontecendo, aí eu fui entendendo que não havia uma mágoa naquela história. Havia, sim, mas que aquilo eram fatos inteiramente pertinentes ao que tinha acontecido com o Bustani. Que, de fato, aquele americano tinha entrado no consultório dele, de fato, em 5 minutos, deu um tranco nele e falou que se ele não renunciasse, os filhos iriam sofrer as consequências, que ele mensurasse bem, que ele medisse bem as palavras, porque aquilo podia resultar
em alguma coisa, que eles sabiam onde é que estavam os filhos do Bustani. Aquele negócio, quando o Bustani fez esse relato, eu fiquei... Voltando à questão dos filmes americanos, aquilo me voltou à tona, que era uma coisa pessoal de um homem comum, que estava ali na minha frente, um amigo, me contando que tinha vivenciado essa passagem na vida dele. Cena que está no filme também, assim como quando ele conta que a parede do fundo da sala dele na OPAC foi grampeada pelos americanos. E os caras desaparecem logo depois que ele descobre. Não, aquilo é inacreditável, pô, tá inacreditável. A gente já está em meio a uma guerra e falando sobre mentiras da guerra, né? O Centro para a Integridade Pública nos Estados Unidos afirma que o governo Bush fez 935 afirmações falsas, ou seja, mentiras sobre o Iraque e sobre o povo americano entre 2001 e 2003. Vocês tentaram ouvir o Bolton, certamente por causa disso, né? Pois é, não, tentamos, exatamente. Tentamos escutar o Bolton, mas o Bolton sempre foi refratário. Digo. Ele não foi fácil. A Simone tentou de todo jeito. Ele estava vindo lançar o livro no Brasil, mas o editor aqui não se interessou, não sei o que foi que houve. O fato é que ele não veio. A gente pensou em encontrá-lo lá, depois pensou em encontrá-lo aqui. Esse encontro não resultou. Mas, na verdade, o que era importante para escutar do Bolton está lá no filme. Está lá. Quando a gente atualiza a história, inclusive, a atualização quase que automática é entrar o Trump convocando o Bolton, porque isso tinha um significado importante. Quando ele convocou o Bolton, John Bolton, para trabalhar com ele, já era certamente pensando nesse embate com a Síria, né? Que foi, mas logo depois ele foi jogado na lata de lixo. Na verdade, hoje o Bolton está no ostracismo, né? Mesmo na época do Trump, acho que ele foi demitido logo depois. E o secretário de Estado, que foi um secretário de Estado muito importante, o Colin Powell, que morreu há pouco, acho que no ano passado, também, uma cena que você não gravou, mas ele aparece também no filme dizendo-se ter sido enganado pela CIA, né? Aquela filmação dele foi de todas a mais espantosa, a mais conhecida, mas a mais espantosa, né? Morreram 300 mil iraquianos, 5 mil soldados americanos e ingleses. O cidadão americano, o contribuinte, gastou $1 trilhão e o sujeito, o Colin Powell, que era um homem com muita credibilidade nos Estados Unidos, tinha dado carta branca dizendo que sim, tinham armas químicas, e vem na televisão, tempos depois, vem lá na ONU, no Conselho de Segurança, e diz: olha, foi engano, desculpa. Aí fala aquela singela revelação que ele foi mal informado, digo. Ele não foi informado como deveria, pela CIA. A CIA com a qual ele se reunia noites e noites para redigir aquilo ali, para redigir aquele texto que acusava o Iraque de estar com armas químicas. Tem um depoimento que eu não me lembro agora de quem... não, foi de outra pessoa que a gente, na verdade, não editou todos os entrevistados, mas um deles, que tinha participado da redação desse texto, a gente entrevistou. Não está me falhando o nome agora. Uma pessoa... acho bem conhecida. Era uma pessoa relevante na hierarquia lá. Mas ele traça um retrato interessante daquela noite. De noites que eles passavam reunidos numa redação conjunta, né? Eu, que trabalho muito em redação conjunta, fiquei imaginando o sofrimento e a loucura que não era fazer a redação daquele documento para justificar a invasão do Iraque. Vamos mentir para o mundo. Vamos contar o que exatamente aqui. Eu não sei se utilizavam dessa sinceridade ou se eles ficavam todos fingindo uma naturalidade, não sei. O Colin Powell, ele aparece 2 vezes, né, no filme. Ele aparece primeiro dizendo que sim, é preciso tomar uma atitude, principalmente agora, depois do 11 de setembro, os Estados Unidos não pode deixar isso passar. Sim, o Iraque tem armas de destruição em massa. E não são simples afirmações, são provas. Eu tenho provas aqui, provas disso, daquilo, outro, e faz essa... E aí, aquilo era tudo que os Estados Unidos precisavam para invadir o Iraque. E aquele cara com muita credibilidade faz aquela declaração quase inacreditável. Aí depois, 2 anos, 3 anos depois, vem e diz que, olha, houve um engano. Engano. Um pequeno engano. Houve um singelo engano. E ninguém me informou. O repórter pergunta para ele, né? Mas de que você
E por que você acha que foi isso? O que você acha disso? Isso não sei, não sou do departamento de Não sou do ramo. inteligência. Não sou do ramo, não sei. Pô, eu não sei se aquela Só o pergunta... general, que foi secretário... A gente fica apavorado, né, Bob? Porque a gente fica na mão, na realidade. Você vê agora o que está acontecendo agora lá no leste. E isso a gente há pouco tempo viu, não só o Sérgio Moro, o ex-herói da justiça, mas o presidente da República visitando essas instituições CIA, NSA, FBI, como quem vai à Disneylândia. Com essa guerra agora, por exemplo, eu me sentia... A gente desconfia de tudo, né? Desconfia de tudo. Aparece aquele cara ali com aquela camiseta verde, pedindo para a OTAN participar mais ativamente. Aí aparece lá... Enfim, é uma guerra de narrativas mesmo. Você não sabe, você escuta aquilo ali, tem hora que você acha, não é possível, eu sou um desconfiado. Esse cara tudo pode ser verdade, tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira. Digo, você escuta um lado, escuta o outro. No caso, o lado de cá, ou seja, a Ucrânia, está sendo mais ouvida, aqui pelo menos, claro, aqui, nessa região, no Ocidente, está sendo mais ouvida que o lado de lá. Digo, mas eu também não confio nem um pouco do lado de lá. Nem nenhum e nem outro. Nem nenhum e nem outro. Aquilo ali é uma guerra. É como sempre, é um interesse econômico, né, Bob? Ninguém faz guerra porque está indignado, está chateado, porque isso é uma mobilização. O governo americano não existe para nada, a não ser para atender as empresas americanas. O complexo militar. O complexo militar. Essa guerra, quando a gente diz que a guerra custou 2 trilhões de dólares, a gente tem que dizer que alguém ganhou 2 trilhões de dólares vendendo armas e reconstruindo o Iraque, e reconstruindo o Afeganistão, e vai reconstruir a Síria, e com decorrências. O Estado Islâmico era uma junção de desempregados, ex-soldados, etc., desses regimes. Né? O ISIS nasceu daquilo ali, né? Quando o Saddam Hussein, por mais brutal que fosse, por mais ditador que fosse, ele tinha uma liderança dentro do território dele, dentro do país dele, e ele abafava de alguma forma esse radicalismo. Quando ele morreu e os Estados Unidos ocupou aquilo ali, foi uma sopa no mel, né? Olha, essa história, essa conversa, isso é tão importante para as pessoas entenderem o mundo, nós todos entendemos o mundo, né? Que a gente acabou não falando um pouco, pelo menos está acabando, vou falar um pouco de você. Você se torna carioca, como, por quê, e você tem uma família que já tem uma tradição de vida política, não é isso? Uhum. Eu vim da Paraíba acho que tinha 2 anos, assim, eu nasci em 45, vim para cá em 47, meu pai tinha sido eleito deputado federal, a Constituinte de 46, enfim, meu pai foi eleito durante 4 legislaturas, perdeu a eleição em 62 e foi nomeado conselheiro. Na época tinha um Conselho Nacional de Economia, não sei se você lembra, e ele era um dos conselheiros e foi cassado em 64, na primeira lista, e foi preso em 62. Ele tinha um projeto de reforma agrária, projeto muito odiado, na realidade, porque depois, na regulamentação da reforma agrária, ele propunha que a avaliação das indenizações, que sempre foi a grande discussão sobre a reforma agrária, tinha de ser dada pelo proprietário das terras. E nada melhor para saber o valor daquela terra do que consultar o imposto que ele pagava por aquelas terras. E isso, evidentemente, como eram tremendamente subavaliadas pelos latifundiários, aquilo provocou uma celeuma danada. E depois ele fez uma campanha, a última campanha dele, mais radical, com o Julião e por outro partido, que era o PSB. E isso resultou num pedido dos latifundiários nordestinos para levarem ele para Recife, onde ele ficaria preso. Mas, felizmente, a prisão foi relaxada, foi feita aqui e foi relaxada aqui. Mas seu bisavô também era da política, né? Também era. Meu bisavô era gozado, porque meu bisavô tinha um jornal republicano, em plena monarquia, no sertão paraibano. Lá perto de Campina Grande. Minha família vem dali do interior. Minha família, eu nasci em João Pessoa, mas minha família é de Pocinhos, que hoje é um bairro de Campina Grande. E ele tinha esse jornal chamado Gazeta do Sertão, que era um jornal republicano, enfim. Mas aí, quando foi proclamada a República,
ele ficou indignado com os resultados da República e virou monarquista. E o jornal passou a ser um jornal que defendia a volta da monarquia. Interessante. Essa virada é boa, né? Porque acho que ele achava que esse movimento não são de um dia para o outro, né? Quando tem uma proclamação dessa, como foi a nossa proclamação da República... Um golpe, na verdade. Um golpe, né? Golpe. Até Já substituir. um golpe. Então, o Estado era todo aparelhado com monarquistas. Então, certamente, que a implantação da República demandava um tempo, demandava, enfim, todo um processo que acho que ele, impaciente, ele teve depois uma... Deu meia volta. Deu meia volta. Ele teve depois uma doença muito difícil na época, era lepra, era a hanseníase, né? Uhum. E aquilo, eu acho que afastou ele das lides jornalísticas, mas ele era um cara combativo para a bolsa, chamava Irineu. Olha, infelizmente, estamos acabando, mas eu quero uma última coisinha. Você publicou uma curta reflexão, não sei se foi esse ano ou ano passado, não sei se no internet ou Instagram, dizendo: frequentemente me pergunto se alguns amigos queridos que se foram aguentariam o país presidido por um verme e assolado por um vírus. Você perdeu amigos da Covid, foi isso? Vários, né? Isso foi um tweet. Eu não tenho tweet, mas alguém deve ter tweetado, porque eu procuro entrar o mínimo possível em rede social. Eu entro no Facebook, que minhas filhas dizem que eu sou homem Neandertal, porque eu entro no Facebook. Mas eu tenho o Instagram, mas não entro nunca nem o Twitter. Então, eu entro no Instagram e aquilo meio que te traga, né? Meio que te traga. Então, eu procuro evitar, porque eu já desperdiço tanto meu tempo, e aí ficar nas redes sociais me dá uma certa aflição. Quando eu saio, eu digo, caramba, o que eu estava fazendo aquele filme? O que eu estava fazendo aquele filme? Mas é verdade. Isso que eu escrevi é verdade. É um sentimento que eu tenho, assim. Tantos grandes amigos que eu perdi. E o que é mais dramático são os amigos que eu perdi quando a gente sabia que a vacina já podia ter sido comprada, já podia ter sido adquirida, e que o negacionismo estava empurrando essa questão da vacina para frente. Mas a memória da gente é curta, né? Porque acredito que hoje essa questão, esse negacionismo, como está já dissolvendo a pandemia, eu acho que essa memória, apesar de recente... 660 mil mortos e vai tudo embora. Talvez um cálculo, já fizeram esse cálculo, mas dizem que 2/3 dessas pessoas não precisavam ter morrido, e entre eles estavam muita gente que a gente conhecia, muitos amigos, muito queridos, que quando foi antes, que durante a pandemia até, mas quando essa coisa, morreram antes da vacina estar disponível, antes da vacina estar, protelaram tanto essa adquisição de vacina, foi tanto trambique, tanta coisa, tanta manipulação, que, enfim, foi uma morte desnecessária, né? Eu fico imaginando os filhos que perderam os pais que perderam os filhos, mas enfim, mas é isso. Uma última coisa, quando é que estreia o filme, já sabe? Não, o filme vai para esse festival agora no Canadá, que é um festival tem muita visibilidade, que é o Hot Docs, que é lá em Toronto, e a gente está na expectativa de lançar o filme em seguida ao Hot Docs. O filme vai passar ainda em maio. Não, vai ser difícil, eu acho que em junho. Porque o Hot Docs é em maio, e a gente acha que pode ter uma visibilidade, e esse filme, se despertar o interesse das pessoas lá, ele pode ter uma visibilidade maior, e a partir disso a gente não tem grana de comercialização, a gente não tem como comercializar esse filme, a não ser com esses eventos que a gente vai, com essas entrevistas, enfim, e um pouco esse processo. Vamos ver. Joffre, muito obrigado por essa conversa. A gente poderia ficar aqui horas falando. Eu assisti o filme é impactante. Eu recomendo para os amigos que, quando entrar em cartaz, vão assistir, porque é um filme para entender o mundo. É um documentário que, em qualquer lugar do planeta que ele for visto, qualquer pessoa vai entender do que você está falando e por que você está falando. Parabéns, muito obrigado. Obrigado a você, Bob. Foi ótimo conversar. Eu, às vezes, como eu te falei, me sinto meio
meio intrujão falando sobre um assunto que eu não tenho nada a ver, mas o que eu queria era contar uma história. Eu não entendo nada mais de geopolítica, a não ser o que eu contei naquele filme, e, enfim. Mas é isso aí. Eu prometo que eu não falo mais sobre esse assunto. Daqui a um ano eu esqueci. Um abração e muito obrigado a vocês. E muito obrigado a vocês, queridas amigas e amigos que estão aqui no TVE Entrevista, na sua TVE da Bahia. Até a próxima semana. E hoje em dia, diante do que está acontecendo, as evoluções e tal, da situação internacional de hoje, eu devo confessar que há uma certa decepção e um certo desânimo da minha parte. Eu não posso negar que isso aconteça. Isso é fato. Mas, de qualquer maneira, eu acho que você tem que continuar tentando. Se minha voz vai ser ouvida, melhor. Se não for ouvida, eu não posso fazer mais nada, mas eu pelo menos tentei.